porque você, personal, profissional de educação física, deve calcular a intensidade dos treinos dos seus alunos. Qual a importância e como se calcular a intensidade dos treinos dos seus alunos? Quando eu falo de intensidade, eu vou começar com esse exemplo dessa pergunta que eu recebi pelo direct de um personal trainer, tá? Ele colocou para mim a seguinte situação, que pode acontecer com você também. Ele colocou que a aluna dele treina 5 dias na semana, ou seja, de segunda a sexta com ele, e aí o objetivo dela, emagrecimento. E ela estava fazendo treinos de musculação com sobrecarga, vou falar do jeito que ele me falou, tá? Com sobrecarga alta, né? Então, considerado por ele com uma intensidade mais alta e intercalando com treinos de HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, porque o objetivo era aumentar o gasto calórico. Então, ela estava fazendo treino de força e um treino intervalado de alta intensidade para trabalhar, para aumentar o gasto calórico. E aí, o que estava acontecendo? Ela não estava perdendo gordura corporal como ela gostaria, não estava tendo resultado, estava estagnada e nem ganho de massa muscular. E aí ele falou, professor, me ajuda. Onde está o erro? Onde que eu estou errando? Eu falei com ele, você calculou a intensidade do treino dela? Ele, como? Eu falei assim, olha só, por exemplo, para você trabalhar com um treinamento intervalado de alta intensidade, quando eu penso na sessão de treino do HIIT, eu estou enfatizando, né, ou seja, priorizando via aeróbia. Por mais que nos exercícios eu acione a via anaeróbia, na sessão de treino, o consumo de oxigênio ele é aumentado. E quando eu tenho utilização de VO2 para produção de energia ali durante o exercício, eu estou falando de metabolismo aeróbio, certo? Então, eu falei com ele, você precisa calcular essa intensidade para você calcular a zona-alvo dela de treino, em que você vai trabalhar aí na porcentagem de metabolismo de gorduras, porque é o objetivo dela. E aí, o que está acontecendo? O volume semanal, ele não está casando com a intensidade. Porque quando eu aumento a intensidade, eu obrigatoriamente diminuo o volume. Quando eu aumento o volume, eu diminuo a intensidade. Porque eu estou falando de metabolismo, de recrutamento de fibras musculares. Você precisa começar a raciocinar em cima disso. Então, não é simplesmente porque o HIIT é considerado um método de treino eficiente para aumento de gasto calórico que eu sou obrigada a usar. Eu preciso analisar essa aluna para ver se a real necessidade dela. E olha o raciocínio que eu vou criar aqui com você, para você conseguir interpretar isso, porque aí qualquer aluno que você pegar, porque o processo de emagrecimento, ele é a longo prazo, ele interfere em vários mecanismos fisiológicos e biopsicossociais. Então, a alimentação, o estilo de vida, o sono. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. E não simplesmente o gasto calórico, o déficit calórico. Não é só isso. Isso é importante, mas não é apenas isso. Então, é isso que você precisa conseguir enxergar. Aí, na hora, eu já falei com ele, olha só, primeira coisa, pelo que você está me mostrando sem conhecer a aluna, porque eu precisaria avaliar a aluna, mas pelas informações que você me passou, ela está treinando na zona-alvo errada.
Ela está treinando anaerobicamente, no limiar 2. Então, ela não vai ter um aumento aí de metabolismo de gorduras. Está utilizando muito glicogênio muscular e provavelmente, eu ainda falei com ele, provavelmente ela deve sentir muita fome depois, porque ela usa o glicogênio todo, aí a fome de carboidrato depois vem igual. E aí, como que está aliada a dieta dela? Provavelmente em redução, restrição de carboidratos. E ela está usando muito mais carboidrato durante os treinos. Aí o que acontece? Eu começo a ter até catabolismo e isso pode levar a lesões. E aí, como que eu penso nisso? Porque eu penso em metabolismo, eu penso em transporte de gases, de oxigênio, de CO2. Então, eu penso em sistema cardiorrespiratório e vascular. Então, quando eu falo que o ideal para você calcular a intensidade é você calcular o VO2 máximo do seu aluno, mesmo que seja de forma indireta. Eu mostrei aqui dentro da planilha de avaliação os testes mais simples de se fazer de forma indireta para calcular VO2 máximo. Então, isso é muito importante você saber. Mas no dia a dia, como que você vai monitorar isso? Através da frequência cardíaca e através da escala de percepção subjetiva de esforço. Então, você precisa pensar de uma forma integrada nos sistemas. O que está funcionando ali? Como que esse funcionamento está acontecendo? E aí sim você vai conseguir encontrar a intensidade correta. Mas a gente tem já respaldo na literatura. E é isso que eu quero te mostrar. Você vai falar assim: qual a intensidade então, professora? A gente tem na literatura a intensidade em que eu tenho uma maior mobilização de gorduras, onde eu tenho uma maior mobilização de carboidratos, e aí você vai calcular em cima disso para o seu aluno, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui com você um trecho de uma aula minha dentro do método RFI. Então, o que eu estou te entregando aqui essa semana são conteúdos que eu aprofundo dentro do método RFI com os profissionais RFI, que são os personal trainers, profissionais de educação física que fazem parte do meu método raciocínio físico integrado, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com você para você ver onde que está essa aula aqui. Olha só. Primeiro lugar, regulação e integração cardiovascular. Para eu entender sobre o sistema cardiovascular e os aspectos cardiopulmonares. Então, vou abrir essa aula aqui. Então, olha só. Para eu pensar, então essas aulas estão todas aqui, tá? Para eu pensar em transporte de oxigênio, não tem como eu não pensar no sistema respiratório e no sistema circulatório, que vai levar esse oxigênio. Qual que é a regrinha básica? Quanto mais oxigênio tiver disponível, isso é fácil pensar, tá? Quanto mais oxigênio tiver disponível, mais ATP vai ser gerado, concorda comigo? Então, se eu tenho mais oxigênio, eu vou ter um melhor metabolismo aeróbio, porque o oxigênio entra ali na via aeróbia, né, para se juntar aos íons de hidrogênio da cadeia transportadora de elétrons, formar água, juntamente com CO2 e ATP, né? Quem é o substrato energético aí principal no metabolismo aeróbio? Gorduras e carboidratos, tá? Proteína também entra nessa história se for necessário, mas gorduras e carboidratos.
E aí, você pensar no transporte de oxigênio, isso é super importante. Porque quando você avalia o aluno, né, faz um teste de aptidão cardiorrespiratória, um teste de VO2, e você tem lá o valor do VO2 máximo dele, que pode ser dado de forma relativa, em ml por quilograma por minuto, ou pode ser dado de forma absoluta, em litros por minuto. Que significa o quê? O volume de oxigênio circulante. E aí, o que é o VO2 máximo? É a quantidade de oxigênio que está sendo consumida ali durante o exercício. Sendo que esse consumo de oxigênio, ele acontece em repouso, em exercício e após o exercício. E isso tudo está relacionado a metabolismo. A gente precisa pensar nesse ciclo do oxigênio e na produção de CO2, porque isso está relacionado com o metabolismo, que está relacionado com a intensidade que você quer trabalhar. Se é na zona anaeróbia ou se é na zona aeróbia. Por isso que eu falo que o profissional de educação física que não sabe bioenergética, ele não sabe o resto, porque está tudo ligado. O tempo todo eu vou citar metabolismo, que eu vou citar a via metabólica, eu vou citar aqui, vou me referenciar a fibras musculares. Em alguns momentos eu vou me referenciar a hormônios para você conseguir entender que essa complexidade é que vai trazer resultado ali para o seu aluno. E não simplesmente eu ter ali uma lista de exercícios e reproduzir esse exercício. Você precisa saber o porquê daquele exercício. E o que ele está causando ali no seu aluno. Então, esse transporte de oxigênio, ele sofre diversas interferências, que nessa aula aí dentro do método RFI, eu te explico passo a passo, descomplicando toda a parte aí da fisiologia do exercício. Então, eu vou abrir a aula aqui, mas eu vou abrir o material para você, tá? Então, ela tá aqui, ó. Deixa eu pegar, ó. Então, olha só. Aqui eu já começo explicando sobre o VO2. Porque muita gente só fala assim, é o consumo máximo de oxigênio. Tá, e daí? O que isso quer dizer? O que isso vai interferir no treino do meu aluno? O que isso vai interferir nos resultados do meu aluno? Então, é isso que eu preciso pensar, tá? E aí, como eu disse, né? Pode ser forma absoluta ou relativa. Então, o que acontece? É aula de verdade, tá, gente? O que acontece? Quando eu vou falar de intensidade, você precisa avaliar aí 3 variáveis. Na intensidade, vou falar especificamente para o treino aeróbio, tá? E depois eu vou fazer uma analogia aí com o treino de força. Você precisa avaliar aí frequência cardíaca, escala de percepção subjetiva de esforço, também conhecida como escala de Borg, e o VO2 máximo, tá? Por quê? Você monitorando essas 3 variáveis, você vai conseguir ser muito mais específico e trabalhar na zona alvo correta com o seu aluno, tá? Então, eu citei aqui sobre várias fórmulas para se mensurar, para se calcular a frequência cardíaca máxima. Então, olha só, existem várias fórmulas. E eu vou te mostrar aqui, agora eu vou interromper esse aqui e vou compartilhar com você o material de aula que eu uso dentro do método RFI. Isso aqui é material de aula do método RFI. Então, existem várias fórmulas para se calcular a frequência cardíaca. Fórmula calculada, né?
eu já vi vários profissionais aí condenando, falando assim, por que você é personal e ainda fica utilizando frequência cardíaca para monitorar a intensidade de treino? Até que me prove o contrário, os estudos defendem e mostram resultados em cima da frequência cardíaca e do VO2 máximo, tá? Então, assim, a gente escuta muita coisa sem embasamento. E aí, eu sempre falo com os meus alunos do método RFI. E os meus alunos de graduação também, que eu sou professora universitária, sempre falo com eles: confiem em evidências. Se você viu alguma informação, busque a fonte, tá? Então, assim, existem várias fórmulas para se calcular a frequência cardíaca máxima do indivíduo, porque você começa por ela. Se você vai aplicar um teste de VO2, existem alguns protocolos, existe um protocolo, na verdade, com diretrizes de que você deve seguir para realizar um teste de esforço. Que seja um teste de VO2 submáximo. Porque um teste máximo, eu preciso da presença de um médico, de um desfibrilador, porque você vai levar o indivíduo a um esforço máximo. Então, você precisa aí de um suporte diferenciado. Mas no seu dia a dia de personal, você vai fazer um teste submáximo indireto. Simples. Que vai te dar resultado para você calcular a intensidade de forma correta e dar resultado para o seu aluno, que é isso que ele quer, ué. Né? Ele te contratou para isso. Então, é isso que você tem que pensar. Então, existem várias fórmulas, né? A mais conhecida é essa aqui, de Carvone. 220 menos a idade para homens e 226 menos a idade para mulheres. Validada na literatura? Validada na literatura. Mas quando você busca o artigo original de 1957, o que acontece? A variabilidade dele, a variação para mais e para menos, ela é grande. E observe o seguinte, olha só, tem vários autores aqui, ó. Todos eles levam em consideração o fator idade. Então, quando eu pego essa fórmula 220 menos a idade, né? Talvez aqui você nem sabia que tinha 226 menos a idade. Pois é, tem diferença para homem e para mulher. E todo mundo usa 220 menos a idade. Quando eu pego pessoas mais velhas e uso, vai dar uma diferença muito grande aí para a frequência cardíaca máxima calculada, né, pela fórmula. Então, existem outras. Professora, qual você indica? De tudo que eu já li até hoje, das referências que eu já tive, eu sempre usei essa aqui, a de Tanaka, porque ela tem uma variação menor. É 100%? Não, nenhuma é. Nenhuma é, tá? Então, eu sempre usei essa de Tanaka aqui. Tanto é que eu recomendo para os meus alunos do método RFI usarem a de Tanaka. Mas aí você vai fazer um teste de aptidão cardiorrespiratória com o seu aluno, ou um teste de Cooper, ou um teste de 1 milha. De Cooper, gente, o protocolo de Cooper são 12 minutos de trote ou corrida. Então, ele não serve para caminhada. E é em pista, onde você consiga demarcar a distância. Já me perguntaram, professor, eu posso fazer o teste de Cooper na esteira? Não. O teste de Cooper, ele é para pista, campo. Então, existe o teste de Cooper de 12 minutos, existe o teste de Cooper de 2.400 metros, existe o teste de Cooper de 3.200 metros. Você precisa escolher de acordo com a especificidade do seu aluno. Já começa por aí. Se o seu aluno não vai treinar corrida, para que você vai fazer um teste de VO2 de corrida com ele? Não faz sentido. Ele vai treinar bike. Então, faz um teste de ciclo ergômetro com ele.
Ah, professora, eu queria fazer um teste na esteira. Existem vários protocolos. Protocolo de Bruce, protocolo de Balke. Só que a esteira, ela precisa ter inclinação, ela precisa marcar a velocidade e ela precisa marcar a carga. Então, você tem que ver o protocolo e ver se a esteira que você tem disponível para fazer o teste, ela responde às necessidades. Da mesma coisa, o ciclo ergômetro, a bike. Ele precisa marcar em watts, em rotação por minuto, ou quilômetro por hora e quilogramas. Tem que marcar. Porque durante as fases do teste, você altera a carga e a velocidade, dependendo do protocolo. Então, você tem que ver o que se adequa melhor aí para o seu aluno e o que você tem disponível para ser utilizado. Então, tudo começa por aí, para a escolha do teste, porque isso vai interferir no resultado, certo? Se seu aluno vai correr, ele vai fazer o aeróbico dele, o treino dele, aeróbico com corrida, com caminhada, com corrida, não justifica você fazer um teste de cicloergômetro com ele. Você vai fazer um teste de pista com ele. Ou na esteira, ou na pista aí com o teste de Cooper, por exemplo, ou o teste de 1 milha, que é de caminhada para indivíduos sedentários, cardiopatas, que tem alguma limitação, tá? E aí eu vou usar, primeira coisa, eu vou calcular a frequência cardíaca máxima desse aluno, mas durante o teste eu vou pegar a frequência cardíaca dele obtida durante o teste, porque é o mais próximo do esforço dele. Qual que foi o máximo que ele chegou ali durante o esforço? E avaliar outros parâmetros, como pressão arterial, que você tem que avaliar antes de iniciar um teste. Tem isso tudo descrito nas diretrizes, que aqui dentro do método eu mostro tudo isso, inclusive disponibilizo as diretrizes, tá?